No último vídeo eu conversei com vocês sobre a rotina de um trader de sucesso, o que ele tem que fazer durante todos os dias dele para ter resultados. E uma dessas coisas, a mais importante de todas, eu acredito ser uma das mais, pelo menos, que eu inclusive separei para fazer um vídeo só disso, é o pré-trade, é o que você faz antes da sua rotina. Antes de começar as suas operações, você precisa fazer o pré-trade. Ele tem que ter pelo menos alguns elementos essenciais que são hábitos bons atrelados antes da sua operação. A gente já conversou sobre isso no último vídeo, mas agora eu quero destrinchar mais e falar mais abertamente e mais, né, de forma específica como você deve fazer o seu pré-trade da melhor forma, da forma mais correta possível, que vai impactar muito aí na sua rotina de operações. Fechou? Uma das primeiras coisas que eu sempre faço, como eu disse no último vídeo, é a meditação. Existem exemplos aí de meditações que te deixam mais tranquilo. Se você pesquisar no YouTube, tem meditações para trade, tem pessoas que fazem meditação aí para você ficar ouvindo ali e se concentrar só para quem quer operar. Você precisa entender também se você tem algum tipo de problema psicológico, algum distúrbio, alguma coisa, se você tem TDAH, se você tem ansiedade, se você tem depressão. Você precisa saber isso e ter isso claro na sua cabeça antes de começar, porque se você é um cara que não tem nada disso, que é um cara tranquilo, assim como eu, que não tem dependência com nicotina, por exemplo, que não tem dependência com nada, você vai ter mais facilidade aí de ter tranquilidade nessas suas operações. Agora, se você é uma pessoa muito ansiosa, se você é uma pessoa que tem problema aí com você fica fumando pod, ou você... Pô, peraí que tem uma aranha... Bom, continuando, tirando as aranhas aí. Caralho, uma joaninha agora, velho. Porra! Continuando, se você tem algum desses problemas que eu citei aqui, você deve entender a sua rotina de uma forma diferente, você deve olhar com mais paciência, porque é um assunto mais sensível e mais delicado para você tratar. Claro, imagina uma pessoa aí que tem muito problema com distração, com TDAH, ela não vai conseguir se concentrar da mesma forma que um cara que consegue, né, ter resultados aí. Então, primeiro você tem que observar isso. Não pode, se você toma algum remédio controlado, tenta operar no horário que o seu remédio tá fazendo mais efeito. Então, tipo assim, eu tomo Venvance todo dia de manhã. O Venvance costuma fazer melhor efeito ali durante 2, 3 horas depois que você toma. Então, nesse horário você tem que separar para estar no seu limite aí, para estar no seu melhor estado e você conseguir ter os melhores resultados aí. Fechou? Então, diante dessas primeiras situações, a gente já tem o pré-trade bem estabelecido aí na sua cabeça. Você precisa também entender que todos os hábitos que você for fazer antes e depois do seu trade, eles impactam muito no seu resultado também. Você precisa ter uma consciência de que toda ação que você tomar de forma errada, você vai provavelmente sofrer consequências no longo prazo. A gente está falando aqui de longo prazo, então pode existir sim um momento onde você opera com um valor maior. Então, Giovanni, eu tenho uma banca de R$1.000 e eu dei uma entrada de R$300, de R$200. Isso é muito errado. E ela deu bom. Tudo bem, você ganhou dinheiro? Tudo bem, não tem problema, cara. Você ganhou dinheiro, tá bom. Agora, tenta fazer isso novamente com essa porcentagem de capital durante várias e várias vezes, durante vários dias. Você vai acabar colhendo os frutos negativos dessa decisão errada. É muito melhor você operar com 10, 15, R$20 numa banca de 1.000 do que correr esse tipo de risco que você está predisposto a correr quando opera com muito capital. Fechou? Então o pré-trade ele está basicamente constituído dentro desses elementos. A gente tem mais alguns aqui, deixa eu pegar que eu separei aqui para falar para vocês. Acordar cedo com a rotina fixa é a principal das suas prioridades aí que você tem que colocar quando você for um trader. Lembra que ser trader é um emprego. Você está prestando serviço para você mesmo, claro, mas você precisa seguir regras. E você é quem estipula essas regras. A principal delas deve ser acordar, não precisa ser no mesmo horário, mas dentro de um limite de horário aí que vai funcionar para você. Então, Giovanni, eu quero operar de manhã, 9 horas da manhã eu quero começar a operar. Você vai acordar às 7 horas da manhã, você vai se preparar, você vai esquentar a sua cabeça o máximo que você conseguir para ter o melhor resultado possível. Então você não vai fazer coisa que vai te dar dor de cabeça antes de operar. Você não vai ligar pro seu chefe ou fazer uma reunião chata ou ligar pro seu pai que você tem treta antes de operar, cara. Não adianta, isso não vai funcionar, isso vai te deixar com a cabeça quente. Você tem que chegar de pança cheia, com a cabeça vazia
tá? Cabeça vazia antes de operar, e aí você vai ver a diferença que tem fazer isso. Analisar o gráfico sem operar também foi citado no outro vídeo, mas esse é um ponto muito importante que eu preciso dar ênfase. Você não pode operar diante dos seus primeiros minutos de análise, porque às vezes o gráfico não está respeitando naquele momento exato que você está operando, e para isso você precisa testar se ele está funcionando ou não, se a estratégia que você utiliza está funcionando ou não. Se ela não está funcionando, cara, nem opera, porque não operar também é operar. No seu caderno de operações também, que eu falei no último vídeo, você precisa canetar tudo que você for fazer. Então, antes e depois tem que estar tudo documentado, tudo mesmo, tudo que você fez certo, tudo que você fez errado, e principalmente fazer autoanálise todos os dias. Você precisa entender todos os dias o que você fez de diferente que melhorou ou piorou seus resultados diante do seu dia de operações, certo? O pré-trade, você precisa fazer ele todos os dias. Não opere sem o pré-trade, porque é a sua preparação psicológica. O jogo do trade é psicológico. Tem muito trader aí que conhece muito de mercado e não tem o psicológico bom e não faz pré-trade e acaba colhendo os frutos negativos que isso vai trazer e acarretar no final do longo prazo, né, cara? Porque trade a longo prazo, é daqui 6, 7 anos você ainda tá fazendo trade e tá muito consistente, daqui 10 anos você olhar para trás e ver cada dia que você aí usou da forma correta. Isso deve estar na sua rotina durante todos os dias. Eu também todos os dias depois que eu termino a minha live, por exemplo, que é o meu horário de operações, eu anoto tudo que eu fiz de certo, tudo que eu fiz de errado, e já aprendi muito diante desse tempo que eu tô fazendo live para vocês. Eu também aprendo, e ser trader é um aprendizado constante, que você todo dia melhora 1%, e se você consegue melhorar 1% ao dia, em um ano é 365%. Lembra disso, cara, lembra desses números e lembra da construção, de grão em grão a galinha enche o papo. Não vai ser do dia pra noite que você vai começar a ver os seus resultados exponenciais, se você não quiser ser um apostador, se você quiser de fato ser um trader, se você quiser de fato no futuro largar a sua empresa, o seu emprego aí que você tem, independente de tudo. Tudo pode ser largado quando você tem um mercado desse tamanho nas suas mãos. É o mercado que mais forma multimilionários no mundo, e esses multimilionários demoraram muito tempo até entenderem o quão importante é você ter uma rotina crassa, muito clara e crassa de operações, certo, pessoal? Então, esse vídeo foi específico do pré-trade. Deixa seu like aqui, entra no grupo Telegram, entra pro Brand Academy, que eu tô esperando você. É tudo muito fácil e barato para você entrar, e eu quero que você entenda cada vez mais como ser um trader consistente e que você se torne um espelho aí de mim, que sou um trader que tem muito resultado aí faz muito tempo. Fechou? Então é isso, pré-trade, não esquece, todo dia, acorda cedo, define um horário exato, come bem, faz exercício antes de operar, vai com a cabeça fria, tá? Imagina que todo dia você tem que fazer uma prova, um vestibular diferente. Se você colocar isso na cabeça, tudo vai dar certo. Fechou? É nóis, deixa seu like e eu te vejo na próxima.